Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, amar também é deixar partir. Natal de 2007. Por motivos que prefiro não discorrer aqui, não gosto desta época. Começando por estar na contramão do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Mas eu não gosto. Contudo, esse Natal de 2007 foi especial, muito especial para mim. No dia 21 de dezembro de 2007, cheguei em casa. E enquanto minha irmã Mônica se arrumava para a confraternização de Natal, final de ano, no seu local de trabalho, ela me fez uma pergunta. Você está preparada para a maternidade? Oi? Que história é essa? Que história? Eu vou ter um sobrinho? Não. A mãe é você. O quê? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A chance era nula, pois eu não estava saindo com ninguém na época. E Mônica continuou. Vá conhecer a sua filha, que está no quintal deitada numa caixinha. Era uma gata filhote linda. Era uma gata filhote linda, amarelinha de olhos azuis. Nossa, eu fiquei muito feliz e emocionada. Era uma gata sem raça definida, mas a coloração, conhecida como Red Point, ou seja, gato siamês. Eu perguntei o nome e Mônica respondeu: Bridget Jones. Bridget Jones? É. Ela foi batizada com esse nome em razão de ter olhos azuis. E meu pai gostava muito do filme O Diário de Bridget Jones, interpretado pela atriz Renée Zellweger. Minha irmã então comprou uma caminha rosa para ela. E 3 meses se passaram e meu pai percebeu algo diferente. Ele desconfiou de que era um gatinho em vez de gata, pois suas bolinhas estavam aparecendo. As suas bolinhas cresciam e não deu outra. Quando voltei do centro espírita, onde eu frequentava, meu pai estava com uma fofura no colo, usando uma gravatinha. O veterinário examinou mais detidamente e confirmou as suspeitas do meu pai. Ele era macho. Ele era menino e não menina. Então, o rebatizamos com o nome de Brigito. Brigito. Os anos foram passando. E o nosso amiguinho, o nosso Brigito, nos trazia muita felicidade. Ele era o nosso companheirão. Quando o almoço estava pronto, Brigito se posicionava ao lado da cadeira do meu pai, olhava com aquela carinha de pidão e ganhava um pedacinho de carne. Ele era um verdadeiro membro da família. Recebia carinho da mãe, da avó, do vô, das tias. No dia 17 de novembro de 2018, 3 dias antes de meu aniversário, meu pai me conta que Brigito não estava conseguindo fazer cocô. Aquilo era, no mínimo, uma bandeira amarela. Então, fui ao veterinário e ele, o veterinário, sugeriu que colocássemos óleo na ração dele. E seguimos o sugerido pelo veterinário e tudo se normalizou. Chegou o meu aniversário e eu não quis fazer nada. Pelo contrário, achei aquela terça-feira do meu aniversário bem pesada. Não quis fazer nada e ao mesmo tempo senti aquele dia um tanto pesado. Creio que eu estava com pressentimento. Pressentimento do que aconteceria nos dias em diante. Sim, triste novembro. 3 dias depois,
Meu pai chamou o veterinário em casa porque eu estava trabalhando. E Brigito já estava sem evacuar novamente há 2 dias. O veterinário apalpou a barriguinha dele, sentiu uma massa e pediu um ultrassom e prescreveu uma guia. No dia seguinte, 24 de novembro de 2018, fui ao laboratório levar meu gato, Brigito, para fazer o ultrassom. Li o laudo e lá constava uma massa na região do epigastro. Fui ao veterinário, levei o laudo e as imagens. E ele me chama para a sala dele e pede para eu fechar a porta. Então eu gelei. Coisa boa não devia ser. Foi então que o veterinário vira para mim e diz: o seu gato tem um tumor na região do epigastro. E o tamanho desse tumor é considerável. Se fosse o meu animal, eu não operaria. Eu não me dei por vencida. Percorri uma clínica particular e meu bebê foi internado por um dia a fim de receber soro, pois estava desidratado. Meu gorduchinho, lindo, tinha já a essas alturas emagrecido muito. Procurei o hospital universitário, fiz exames para ver se Brigito deveria realmente ser operado. Como era semana de recesso, a veterinária me deu a opção de operá-lo antes. Quanto à cirurgia, a operação ele tinha que fazer mesmo. Então a veterinária me deu a opção de operá-lo antes ou depois do recesso. Então eu optei por fazer a cirurgia no início do ano, 2 de janeiro de 2019. Eu me levantei bem cedo neste dia, fui direto ao hospital universitário. Como a clínica me pediu um cobertor, eu levei uma manta, na verdade uma mantinha, onde eu fui enrolada quando eu saí da maternidade em novembro de 71. Então era a mantinha que minha mãe, né, me envolveu com aquela mantinha e tal. Então foi aquela mantinha que um dia eu fui enrolada ao sair do hospital, da maternidade, foi aquela mantinha que eu levei para que pudesse cobrir Brigito. Deixei Brigito sob os cuidados da veterinária. E a cirurgia estava programada para as 9 horas. Um dia antes, Brigito voltou a pedir carne enquanto almoçávamos, hábito que ele já não tinha há algumas semanas. Aquilo me cortou o coração, porque ele tinha de fazer o jejum pré-operatório, mas me deu ao mesmo tempo certa esperança. O término da cirurgia estava previsto para as 11 horas. Deu meio-dia e nada. Eu precisava trabalhar. Pedi para chamar a doutora. Ela veio e, infelizmente, não teve como fazer a cirurgia. A metástase atingiu seus órgãos vitais. Além disso, ele estava muito fraquinho e precisava fazer transfusão de sangue. A nossa via sacra começou. Alimentação via tubo, remédios, e ele mal andava. Vomitava tudo o que comia. Brigito, que era um gato gorducho e bravo, ficou muito magro e passava os dias deitadinho no sofá. Brigito sempre foi muito limpinho. Fazia suas necessidades na caixa de areia. E nos últimos dias tivemos que forrar o sofá com tapetinhos para que ele pudesse ali no sofá, de repente, fazer suas necessidades. Meu pai o colocava para dormir quando ia se deitar, e o pobrezinho mal tinha forças. Era uma via sacra. Cada pergunta que se fazia no hospital veterinário era uma esperança. Cada resposta era uma desesperança. A gente perguntava alguma coisa com esperança, mas a resposta que davam era uma desesperança. Brigito recebeu 2 transfusões de sangue, mas ele sequer reagia. Dia 12 de janeiro de 2019. No dia anterior, meu pai me contou que ele vomitou e teve diarreia. Cheguei por volta das 8 horas da manhã lá no hospital veterinário e fui atendida por outra veterinária. Relatei o ocorrido na véspera e fizemos mais uma transfusão de sangue para ver se ele reagia. Quando a veterinária foi colocar o acesso,
pediu para eu segurar Brigito e ele me deu uma mordidinha. Confesso até que ali eu tive uma esperança. Para mim era sinal de que ele estava reagindo àquela mordidinha que ele me deu. Eu sei que passei o dia inteiro no hospital. Eu me esqueci que tinha fome, sede. Naquele momento, só ele, Brigito, importava para mim. No final da tarde, a veterinária me indicou uma clínica particular em São Bernardo do Campo. Pediu que eu procurasse a doutora Cíntia e ela saberia do caso e saberia o que me dizer. Ao pagar a conta, a recepcionista se compadeceu de mim e parcelou em mais vezes do que ela podia, e sem que eu pedisse. Nesse interim, um primo do meu pai, que não o via há muito tempo, decidiu visitá-lo. Quando ele foi embora, eu quase caí para trás, quando vi uma quantia de dinheiro em cima do sofá. Esse primo do meu pai, o Aldo, deixou cair um pacote de dinheiro. Ele me deu para tomar um vinho. É costume italiano presentear parentes e amigos com dinheiro. E essa quantia de R$2.000, ele disse assim: olha, eu deixei cair aí, mas é para você tomar um vinho. E aqueles R$2.000, o suficiente para eu pagar os gastos com o veterinário. Realmente, a visita do primo foi um alento, tanto para levar momentos alegres ao meu pai, quanto para as despesas que tínhamos com a clínica veterinária. No dia 13 de janeiro de 2019, por ironia do destino, perdi o horário da visita, justamente quando o Brigito deu pequenos sinais de melhora. Eu o visitaria no dia seguinte para saber os próximos passos. Estava no aguardo de uma biópsia para ver se era possível a quimioterapia. Decidi ir à reunião do grupo de autoajuda do centro onde eu frequentava, até para espantar um pouco a dor que eu sentia. Entre as integrantes, lá no grupo de autoajuda do centro, uma protetora de animais. Sim, tinha uma protetora de animais. Aquela situação me deixava agoniada e resolvi conversar com ela sobre Brigito. E ela foi curta e objetiva. Por que você não faz a eutanásia? Aquilo foi um baque em mim, um choque que eu levei. Pedi a palavra, contudo, e expressei o meu incômodo e fiz o seguinte pedido: Deus, acabe com o sofrimento do meu gato, acabe com o sofrimento de Brigito. Ao retornar para o meu assento, ainda ali no centro, abri a bolsa e vi várias ligações da clínica veterinária. Liguei de volta e a situação não poderia ser pior. Cíntia, venha com a máxima urgência. O Brigito teve uma queda no índice de hemácias. Pedi para o Fábio, um amigo meu, coordenar no meu lugar e corri para a clínica. No meio do caminho, liguei para o meu pai, expliquei a situação e segui a sugestão da protetora. Cogitei a eutanásia. Consultei minha família e todos foram unânimes. Ao chegar à clínica, conversei com a doutora e ela disse que eutanasiar Brigito era uma decisão que caberia a mim, somente a mim. E eu então me lembrei lá no centro, uma daquelas pessoas ali do centro, e ela, uma protetora de animais, que tinha me aconselhado a eutanásia. Então eu disse para a doutora: eu consinto, pode fazer a eutanásia. Não aguento ver mais meu gatinho, meu gato, meu Brigito sofrer tanto. Minha irmã Mônica voltaria de viagem e pediu que eu deixasse o Brigito na clínica por mais uma noite. E no dia seguinte, ela iria acompanhar o processo da eutanásia. E no dia 14 de janeiro de 2019, Mônica foi à clínica, conversou com a veterinária. Ela colocou a minha irmã a par da situação e ambas chegaram à conclusão de que seria melhor para Brigito deixá-lo ir, deixá-lo partir. Inclusive, a doutora disse que a eutanásia seria um ato de amor. E assim foi feita a eutanásia. Eu me arrependo de permitir
que ele sofresse tanto tempo ao receber alimentação por tubos, mas foi um aprendizado. E após a eutanásia, Brigito partiu, nos deixou. Um ano depois, adotei 2 gatos, Chico e Madalena, e eles são a alegria da minha vida. Dedico essa carta a todos os tutores que sofrem pela perda de seus animais. Cada lágrima derramada por um patudo que se vai é uma demonstração de muito amor e carinho por esses serzinhos que nos amam tanto. Tenham certeza, sempre tem um bichinho sonhando com um lar e que pode ser o seu lar. Sim, essa foi a minha história. Mais uma história que a vida escreveu. Brigito, eu estou te homenageando, meu amor. Sim, desde filhotinho, quando pensamos que você era menina, até quando descobrimos que você na verdade era um menino, nós sempre te amamos. Eu sempre te amei. E essa carta é para dizer que continuamos te amando, Brigito. Que saudade de você! Amar também é deixar partir. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.